Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula. O vídeo tem por intuito explicar conceitos de impulso, conservação do momento linear e colisões. O docente é o professor Danilo Santos e a equipe é formada pelos acadêmicos Bernardo Risse, Luiz Gustavo Correia e eu, Valquíria Rosa Schinima, alunos da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, a Unicentro. Então, vamos pelo primeiro tema, impulso. O que seria impulso? De uma forma resumida, é simplesmente a ligação entre força e tempo. Então, quando a gente multiplica a força exercida em um determinado objeto pelo tempo que essa força é exercida, nós conseguimos achar aí a intensidade do impulso. Lembrando que é uma grandeza vetorial, então além de ter intensidade, como eu já comentei, ela possui uma direção e um sentido, que será o mesmo da força. Então vamos lá, temos alguns tipos de impulso, que na verdade são as forças que são diferentes. Temos uma força constante, que é uma força única, né? Então é dada de uma só vez, não fica alterando. Então é só aquele valor naquele momento. Temos a equação matemática para descrever essa força constante, que é, como eu falei, a relação entre a força e o tempo. Então vamos a alguns exemplos. É um acrobata, né? Ele tem que pegar um impulso para fazer essa acrobacia. Um jogador de futebol, ele impulsiona essa bola para atingir determinado lugar. São tantos outros exemplos, não é mesmo? A força variável. Quando a força é variável, não há uma expressão. Então, aqui acontece situação em que, como o nome já diz, a força varia. Então, em momentos nós temos uma força alta, e ela baixa, e ela sobe, e assim vai. Então, é muito complicado você pôr isso em uma fórmula, né? Por isso, nós conseguimos uma média, que no final da história, a gente consegue multiplicando aí a área do gráfico, que é força por tempo. Então, o que nós temos aqui? No exemplo, são 10 newtons de força por 5 segundos. Então, a pessoa aplicou, vamos um exemplo, né? A pessoa aplicou 10 newtons de força por 5 segundos para conseguir determinado impulso. Qual que é o valor? 50 newtons por segundo. Então, no final das histórias, nós temos aí a mesma fórmula da força constante. Só que lembrando, né, que é uma média, não é o valor exato, porque é complicado atingir um valor exato quando a força é variável. Lembrando também que temos a força resultante, que é quando temos mais de uma força agindo sobre o sistema. Aí nós fazemos a somatória das forças e multiplicamos pelo tempo, também usando a mesma forma, só lembrando de fazer a somatória das forças. E a seguir vamos ter um videozinho bem prático de uma aplicação aí de impulso, né, para entender esse tema melhor e ver como é usado bem na prática. E a seguir aí, então, meu colega Luiz Gustavo vai dar continuidade ao assunto. Muito obrigada. O conceito de impulso é a força vezes o tempo. Quando eu quero dar um salto, eu preciso de um impulso. Então eu vou exercer uma determinada força por um determinado tempo contra o Sol. Eu dei um salto muito pequeno, por quê? Porque tinha pouca força e pouco tempo. Se eu aumentar essas grandezas, como fica? Agora já está melhor. Se eu pôr um pouco mais de força em mais tempo, eu com certeza vou ter maior impulso. Então, com isso, a gente consegue comprovar que a fórmula do impulso realmente é força vezes o tempo. Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo Correia e eu vou falar um pouco sobre a quantidade de movimento. Também chamado de momento linear, é uma grandeza física e vetorial, ou seja, possui módulo, direção e sentido, e é definida como produto da massa pela velocidade. Aqui a gente pode observar um exemplo disso. Qual a quantidade de movimento de um corpo de massa 50 kg a uma velocidade de 2 metros por segundo? A quantidade de movimento é igual à massa vezes a velocidade. Então, substituímos o 50, que é a massa, e o 2, que é a velocidade, e por fim, obtemos 100 metros por segundo ao quadrado. Vou falar um pouco sobre a conservação do momento linear.
Também chamada de quantidade de movimento, o momento linear é a grandeza vetorial que resulta do produto da velocidade do seu corpo por sua massa. Essa grandeza, por sua vez, deve ser conservada para um sistema livre da ação de forças externas, ou seja, a força tem que ser nula. Então, se não tem força externa atuando, a gente vai ter a conservação do momento linear. Agora eu vou falar um pouco sobre o teorema da conservação do momento linear. Aqui, a gente vê a segunda lei de Newton escrita dessa forma, onde a força é igual à taxa de variação do momento, e se isso é igual a zero, então quer dizer que ela não varia. Se isso ocorrer, não tem impulso. Impulso, como a Valkyrie explicou, é a variação do momento. Se não tem nenhuma força atuando, não vai ter impulso, então a variação é zero. Quer dizer que o momento final vai ser igual ao momento inicial. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. O pêndulo de Newton. Quando você solta o pêndulo da esquerda, ele se desloca e empurra o pêndulo da direita, de modo que o somatório dessa grandeza, massa vezes velocidade do pêndulo, é igual a zero. Vale lembrar que não tem força externa atuando nesse corpo, somente a força interna do sistema. Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco aqui nessa nossa videoaula sobre colisões. Não há uma força externa para causar variação em todas essas colisões, por isso o momento linear delas é conservado. Pode-se determinar o resultado de uma colisão sem conhecer os detalhes dela. Existem três tipos de colisões, como vocês podem ver: a colisão elástica, a colisão inelástica e a colisão perfeitamente inelástica. Vou falar um pouquinho sobre cada uma. Colisão elástica ocorre quando a energia cinética do sistema é conservada, ou seja, ela não tem perda de energia, ela mantém. Aqui a gente tem a nossa velocidade final do objeto A e a velocidade final do objeto B, a nossa equação. Aqui um exemplo que eu coloquei, um simples exemplo, de onde a nossa esfera A está em movimento e a nossa esfera B está parada. Após a colisão, a energia da esfera A é transferida para a esfera B. Assim, a esfera B sai em movimento e a A fica parada. Agora eu vou falar um pouco sobre colisão inelástica. Ocorre quando parte da energia cinética é dissipada. Aqui a gente tem a nossa fórmula. Como não vai ter diferença da nossa energia, a nossa velocidade vai manter a mesma após a colisão, M1V1I mais M2V2I, que é a nossa massa mais a nossa velocidade inicial 1 mais a nossa massa em velocidade inicial 2, ela vai ser a mesma após a mesma velocidade final. Aqui eu tenho um simples exemplo, né? Antes do choque, a nossa bolinha amarela ali, que é a nossa M1, está em um movimento maior do que a nossa M2. Assim, após o choque, a M2 ganha mais velocidade, e a M1 perde velocidade. Essa é a nossa colisão inelástica. Agora a nossa colisão perfeitamente inelástica ocorre quando tem o máximo de perda de energia cinética. Então aqui a gente tem a nossa primeira fórmula, M1V1, que é a nossa massa, né, inicial, é a velocidade inicial, é igual a massa M1 mais M2, que os dois viram o mesmo. Não tem mudança, os dois saem juntos, saem grudados após a colisão, então essa vai junto. Aí a gente transfere para cá, com a nossa velocidade M1 sobre M1 mais M2. Aqui eu tenho um simples exemplo, onde eu coloquei aqui o objeto vermelho se desloca até colidir com o objeto azul. Esse é um exemplo de colisão perfeitamente inelástica. O objeto vermelho vem e entra em contato com o objeto azul. Os dois saem grudados, por isso ela tem o máximo de perda, né, de energia cinética, e assim eles saem grudados. Aqui um outro exemplo, quando os dois estão em movimento. Se os dois estão em movimento, a gente não consegue chegar nessa equação aqui. A gente só fica nessa, mas aí tem uma acrescentação aqui. A gente coloca M1V1I mais M2V2I, que daí os dois objetos estão em movimento. A gente não chega nessa, a gente termina essa aqui. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula. Espero que tenham gostado, e é isso.